Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar, desculpa, né, eu fiquei um tempo fora, eu estava de férias, mas a gente já voltou, vamos terminar logo o nosso curso, que falta apenas 3 aulas contando com essa, tá bom? Que as próximas duas será de arte contemporânea e a arte no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a arte moderna, tá bom? Por conta das férias, eu fiquei esse período grande, sem gravar e sem dar as aulas, mas a gente tá voltando agora. A programação das aulas vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma semana pros vídeos e uma semana para as aulas, né, no Discord, tá bom? Então a gente vai seguir dessa maneira para que eu não tenha um burnout. Gente, então, sendo assim, a gente pode começar, né? Vamos voltar à modalidade normal. A arte moderna. Eu gosto muito desse período e ele é cheio de obras incríveis, hein? E quando a gente pensa, né, em arte moderna, já vem em mente alguns nomes, como Van Gogh, que é um dos artistas mais famosos do mundo, Monet, Edvard Munch, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Tarsília do Amaral, entre outros que, enfim, são muitos nomes. Portanto, é um período muito rico e muito citado, principalmente por ser uma época no qual a arte começou a mudar muito, pois é marcada com uma ruptura dos estilos mais tradicionais e acadêmicos. A arte moderna se refere às artes que surgiram, né, entre o final do século XIX e por volta do século XX, e tem como característica a busca pelo novo, sendo esse novo a liberdade de expressão e novas técnicas e temas. Assim, podemos perceber como as formas e as cores se deformam e se moldam na maneira do artista ver o mundo, principalmente com a chegada da câmera, que colocou em xeque o que realmente significa arte. E a gente pode ver isso acontecendo novamente hoje em dia com a inteligência artificial. É claro que houve outras coisas que levaram as artes visuais mudarem, como as mudanças políticas e sociais. E quando eu digo mudanças políticas, eu me refiro à Primeira Guerra Mundial. Assim, vieram junto do avanço da tecnologia. Portanto, apesar da necessidade de mudança, muita gente hesitou e criticou muito o novo movimento da época. Da mesma forma que vemos hoje em dia com a arte contemporânea. O novo assusta e sempre vai assustar, mas a arte é viva e cheia de histórias, portanto é bom que ela mude. Em todos os âmbitos artísticos, podemos notar essa quebra de parâmetro do clássico e das artes acadêmicas. Seja na música, pintura, escultura, escrita, entre as mais diversas formas de expressão. É importante citar as vanguardas europeias, no caso das artes visuais, e que essas influenciaram as diversas expressões artísticas, principalmente na literatura, né? Perdão, e pintura. Normalmente, para tornarmos muito bons em algo, precisamos ir aprendendo as coisas pouco a pouco, primeiro básico, intermediário e por último avançado. Na arte também é assim, ou era, né? Com a chegada do modernismo, muita coisa acabou mudando. Alguns preferem continuar com a ideia de que para que você possa desconstruir, primeiro você precisa saber construir. Outros já preferem levar a arte como algo mais liberal, que se você é um ser humano, você já consegue se expressar, então você vai lá e você pode fazer arte, qualquer um pode fazer arte. Na minha visão, como varia muito, na minha visão eu acredito que, dependendo do seu objetivo na arte, é importante, na verdade, em qualquer âmbito, né, em qualquer vertente artística, é muito importante você estudar bastante. Eu, pelo menos, acho muito importante, mas isso não significa que você não possa fazer algo realmente bom com pouca coisa, tá? Você pode fazer e eu acho que todo mundo deveria. E se não tiver o saco de estudar, tudo bem. Só o fato de estar lá, fazer, mesmo que não tenha tanto estudo, tanta base, mesmo assim é algo valioso. Então, é algo a se pensar. Você precisa realmente saber fazer arte pra fazer arte? Eu acredito que não. Mas enfim, vamos voltar. Modernismo, ele veio para quebrar esse padrão de arte, onde apenas os acadêmicos, ou aqueles que se dedicassem muito tempo, ou até mesmo suas vidas inteiras à arte, pudessem fazer algo bom ou significativo. Com o modernismo, tudo isso começou a mudar. Qualquer um poderia fazer arte. Ela não precisava ser tecnicamente boa para ser relevante, e é graças a todos esses artistas que podemos fazer qualquer arte hoje. E mesmo assim ser considerada relevante. É graças a eles que temos a liberdade que temos para fazer arte. Enfim, aqui vamos falar sobre os movimentos da arte moderna. Esses movimentos, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o impressionismo e o dadaísmo, a gente também tem o fauvismo e o surrealismo, e cada uma delas tem as suas características e sentidos. Já falamos sobre esse assunto um pouquinho na aula 2, mas hoje a gente vamos nos lembrar sobre o que é tudo isso e nos aprofundar um pouco mais. A princípio, o cubismo. O cubismo ele é caracterizado pela quebra da estrutura formal do mundo em que vivemos. Assim, ele é representado por diversas formas geométricas. Pode não parecer obras muito interessantes, mas na verdade pode ser muito expressivo. Bom, eu gosto. Como exemplo, eu deixo aqui este Picasso, esse que se chama Guernica, e eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse quadro. É um quadro de muito significado, principalmente entre aspas, né, uma guerra que acontecia.
Eu vou estar deixando os links aqui embaixo para que vocês possam se aprofundar nessa tela, nesse mural, né? Porque, a princípio, o Picasso ele não tinha nenhuma ideia pronta sobre o que seria a Guernica. Porém, depois de uma catástrofe que aconteceu por conta de militares e um governo fascista, ele finalmente tomou uma posição em relação a tudo que estava acontecendo na época na Itália. Enfim, vou estar deixando o link abaixo para caso vocês queiram se aprofundar. Eu recomendo muito, é muito interessante. Mas no geral, o cubismo ele apresenta diversas perspectivas de algo ou alguém. Picasso é o pai do cubismo por ser um dos principais artistas e sendo também considerado fundador do movimento. A literatura também tem um papel importante no cubismo. Existem muitos artistas que podemos citar, mas vou citar apenas um. Caso tenha interesse em se aprofundar, é apenas olhar os links de referência. O escritor, poeta francês Guillaume Apollinaire foi o primeiro a manifestar o cubismo na literatura. A sua obra é intitulada de Chuva. Basicamente, como a gente pode ver, ele mistura a literatura com uma características da pintura, quebrando o padrão de verso e estrofe, simulando a chuva. O futurismo é um movimento polêmico, mas importante. Filippo Marinetti foi o fundador do movimento futurista. Este era um escritor, jornalista e ativista político. Ele escreveu o famoso Manifesto Futurista. Filippo Marinetti nasceu em Alexandria, no Egito, porém tinha nacionalidade italiana e era um famoso fascista. Existe um texto, esse daqui, que eu coloco aqui pra vocês poderem dar uma olhada. Vocês não vão conseguir ler ele, tá? Porque está pixelado, mas é um texto relativamente bem grande. Este é um manifesto futurista, é um manifesto bem fascista. Ele era um ativista, né, político. E eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Eu não vou ler, tá? Porque tem algumas coisas muito feias, diga-se de passagem, que ele escreveu. Eu vou deixar o link abaixo, caso quem tenha a curiosidade de ler. Mas basicamente ele foi publicado, esse texto, né, foi publicado no Le Figaro, no jornal Le Figaro. E isso daí caracteriza boa parte, se não praticamente é uma porta de entrada para a literatura futurista, né? Indo para a pintura, que agora sim a gente pode ver as coisas como as coisas eram um pouquinho na questão do futurismo, pelo menos na questão das artes visuais. Alguns futuristas eles gostavam de retratar a guerra e achavam que ela era linda, onde a tecnologia era usada para destruir e depois construir. Sim, não é um pensamento legal de se ter, mas é uma característica de muitos futuristas. É claro, as obras, né, não precisam ser invalidadas por conta deste pensamento, pois elas essencialmente tinham a intenção de serem produzidas em massa, utilizando tecnologia ou até mesmo expressar a tecnologia em sua forma mais artística. Por exemplo, essa pintura feita por Carlo Carrà. Essa pintura é intitulada de Cavaleiro Vermelho. É perceptível na obra o movimento do cavalo. Essas linhas que estão em torno da figura do homem, o cavalo representa o borrão do movimento captado pelas câmeras. E isso é uma característica do futurismo. Podemos ver isso em diversas obras. Apesar de tudo, o futurismo foi um carro importante na arte para o crescimento do fascismo, infelizmente. Da mesma forma que a ciência pode ser usada para a brutalidade, a arte também. E é importante que saibamos disso. Assim a gente pode fazer diferente e cuidar daquilo que nós produzimos. Expressionismo. O expressionismo é um movimento muito legal, meu favorito, para ser sincero, e como o nome já diz, o intuito é expressão. Pinceladas fortes, curvas, cenas tristes, cenas alegres, sentimentos de todos os tipos devem ser expressos na tela ou nos textos, nas mais diversas formas de arte, pode-se notar este movimento. Na pintura, temos muitos pintores famosos: Van Gogh, Anita Malfatti, Lazare Segal, Cândido Portinari. Todos esses são artistas expressionistas e todos eles levam em consideração a subjetividade das emoções, e assim imprimem em sua arte. O expressionismo trabalha com esta... Eu vou arriscar um alemão. Neue Sachlichkeit. Enfim, esse termo que vai estar aparecendo aí na tela, ele significa nova objetividade. E a arte, basicamente, no expressionismo, segue essa ideia, né? Esse novo objetivo. Por exemplo, este daqui que apresento, esta obra, é um Ernest Ludwig, que é intitulada de Artistin, de Marcella, da artista, né? A obra tem certa distorção das cores e a forma como ela se mistura com o ambiente. Os diferentes pesos caracteriza o expressionismo. Já na literatura, podemos ver algumas obras expressionistas. Acredito que a que merece ser citada é A Metamorfose, de Franz Kafka. Este texto é icônico, onde o personagem principal, Gregor Samsa, se transforma em um inseto asqueroso, e apesar de ser um livro de muita tensão, deve ser lido por todos. É tratado dos temas das emoções de Kafka, que não teve uma das vidas mais fáceis. Talvez uma impressão que alguns possam ter do mesmo, seja que o expressionismo, né, ele retrata muitas coisas tristes ou angustiosas. E sim, ele retrata muito disso. Tem alguns quadros bonitos, nem todos em pura angústia. A gente pode talvez citar A Noite Estrelada de Van Gogh, ou os demais quadros dele mesmo. Mas, no geral, o expressionismo ele vem com este peso de expressar a dor, né?
mas ele não necessariamente precisa expressar apenas a dor. Bom, vamos para o impressionismo. O impressionismo é diferente. Também foi muito criticado, e o nome impressionismo veio na verdade de uma crítica a Claude Monet, onde sua pintura Impressão Sol Nascente, que é essa que aparece na tela, foi amplamente rejeitada pelos artistas da época. A ideia de pintar fora de um ateliê, ao ar livre, de forma despretensiosa, entre aspas, ou sem a utilização das técnicas mais comuns, não era tão bem visto assim. O impressionismo, como o nome também já diz, se trata da impressão. Claude Monet experimentou a impressão do sol nascente quando fez a sua pintura. As variações de luz e sombra, as impressões que o mesmo tinha sobre a natureza naquele momento. Sem a busca constante de representar a realidade na sua forma mais objetiva. Essa é a base para uma pintura impressionista. Bom, é muito bonito, não é? Já na literatura, em vez de descrições detalhadas como era de costume, a forma impressionista tinha a intenção de evocar emoções por meio das metáforas e um estilo mais fragmentado, subjetivo e muito simbólico. Um dos principais criadores do gênero é Joseph Conrad, o autor de Coração das Trevas e A Lagoa. Para quem quiser dar uma lida e uma boa olhada nas obras dele, eu vou estar deixando embaixo os links de referência para que vocês possam ver os principais artistas e escritores de cada movimento. O dadaísmo, o Dada, né, ele começou com aqueles que queriam criticar a arte como estava sendo proposta. Seja a arte moderna, no geral, criticando se tudo isso que eles estão fazendo é realmente arte, então um mictório virado, assinado, ele poderia também ser arte. Ou, também, as artes acadêmicas, também a intenção do dadaísmo é criticar. No geral, a ideia dele é criticar e te deixar irritado porque o mictório vale milhões de reais e o seu desenho que você passou 3 dias fazendo, você consegue, o máximo, alguns trocados por ele. Desse modo, surgiu essa anti-arte, onde eles questionavam a própria arte. O que é realmente arte? A expressão de Van Gogh, o cubismo de Picasso, as obras de Goya ou Caravaggio? Esse é o intuito, é trazer esse desconforto, essa indignação. Com essas questões em mente surgiu Marcel Duchamp, criador da obra A Fonte. Na literatura não foi diferente, eles tinham a mesma intenção de fazer essa crítica e, portanto, recomendo as obras de autores como Hugo Ball. Ele se manifestou o dadaísmo pela primeira vez no seu clube noturno chamado de Cabaret Voltaire, onde ele criou poemas sonoros e fonéticos onde experimentava a sonoridade das palavras de forma mais abstrata. Marcel Duchamp também experimentou o dadaísmo na literatura com textos que questionavam a noção de arte e autor. E vale também citar Mário de Andrade. No Brasil, o dadaísmo influenciou o modernismo. A obra de Mário de Andrade, em seu poema Ode ao Burguês, criticou os valores da burguesia e fez uso de uma linguagem agressiva e bastante irônica. No geral, critique os burgueses e os ricos porque eles não sabem como valorizar a arte de verdade. Fauvismo. O fauvismo ele é muito similar ao expressionismo, tá? Ambos se parecem por alguns detalhes, pois os dois movimentos possuem uma exaltação do uso expressivo das cores e das formas que são representadas, né? Que são apresentadas no dia a dia para o artista. É a visão do artista sendo impressa na tela. O fauvismo ele é liderado por Henri Matisse. Este é caracterizado pelo uso das cores puras, sem mistura de outras cores, sem a preocupação constante com a apresentação naturalista, ou tendo seu principal intuito transmitir sensações e emoções através dessas cores puras que tanto usam. Essa pintura é de Maurice, de Vlaminck, que é um óleo sobre tela cuja é intitulada de Le Peigne. Este é um movimento artístico ligado diretamente à pintura, não tendo necessariamente uma relação clara com a literatura. E a gente poderia dizer que, se fosse uma representação literária, o expressionismo poderia cuidar muito bem disso. O surrealismo. Desculpa a qualidade da imagem, tá? Esse é um movimento muito interessante, apesar de tudo, para muitos o melhor movimento artístico. O surrealismo ele está ligado ao subconsciente, muito daquilo que Freud dizia. O surrealismo busca colocar para fora a subjeção dos sonhos e da consciência, e a gente pode ver isso em obras como A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Já na literatura, o surrealismo ele age de forma muito interessante, pois a intenção aqui é libertar a imagem da forma como é conhecida. Assim, da mesma forma que na pintura, a livre assimilação das ideias e uma escrita automática, onde o autor escreve tudo aquilo que lhe vem em mente, é muito legal. É basicamente esta a ideia. Existem também o aspecto da colagem na forma de representar esse surrealismo. Lembra muito o famoso Dreamcore, se vocês quiserem verificar. Só jogar na internet, que com certeza muitos de vocês ou já conhecem, ou já viram alguma imagem sobre. Na literatura vale a pena citar Oswald de Andrade, um modernista brasileiro, com obras que possuem esta característica mesmo do surrealismo. Um bom exemplo é o Manifesto Antropófago. Mas enfim, gente, no geral, não vai ser em uma aula de 10, 15, 30 minutos, 1 hora, que vocês vão realmente entender o que é os movimentos modernistas, o que é o modernismo. É necessário estudo aprofundado e o máximo que a gente pode ter aqui nesta aula, e eu vou ser bem claro, não vou dizer que é a melhor aula que vocês poderiam ter, mas é uma introdução
para entender realmente o que foi isso. Só de vocês terem uma noção mais básica, ou pelo menos ter alguma noção do que foi o movimento modernista, o que foi a arte no geral, já é um grande passo. E é o objetivo que eu tenho. Por isso que eu estou trazendo essas aulas curtas e de fácil acesso. Não, a minha intenção não é cobrar por nada, e também eu não acho que seria justo cobrar por esse tipo de conhecimento assim, principalmente da forma tão básica quanto eu apresento aqui pra vocês. De qualquer forma, a história da arte, quando se trata de arte moderna, ela é muito rica e há muito o que explorar. Eu vou estar deixando os links aqui para quem quiser dar uma olhada nos temas. Talvez a ordem das aulas, né, como eu disse anteriormente, ela mude para que eu não tenha nenhum burnout e eu consiga equilibrar as coisas, tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Eu sei que sumi durante esse tempo, mas é por conta que eu estava de férias e também estava resolvendo algumas coisas da faculdade. Essa foi a nossa 7ª aula e faltam apenas 2 aulas para terminarmos o nosso curso de Introdução à História da Arte. Muito obrigado a todos mesmo.